Imagina só uma cena, uma fogueira em praça pública, Uhum. só que não é a Idade Média. A gente está em Barcelona, 1861, e tem 300 livros queimando, Pois é. por ordem da igreja. O alvo era uma doutrina nova que estava se espalhando pela Europa. Fico pensando que tipo de ideia podia ser tão perigosa assim para merecer o fogo em pleno século XIX. Pois é, e as nossas pontes de hoje nos jogam exatamente nesse caldeirão. A gente está falando da França de Napoleão III, um período, assim, de uma tensão política e religiosa enorme. Certo? E a nossa análise aqui é justamente desvendar essa relação, essa teia complexa entre o Império Francês, a Igreja Católica e o Espiritismo que estava recém-nascido. Entendi. A gente vai ver como essa aliança poderosa entre o trono e o altar tentou, de fato, esmagar essa nova doutrina e o que é mais fascinante, qual foi a estratégia surpreendente do codificador Allan Kardec para garantir que ela sobrevivesse. Ok, então vamos começar por essa aliança. Para a gente entender o ataque, a gente precisa entender os atacantes, né? Por que a Igreja Católica precisava de um pacto com um imperador como Napoleão III? Ela já não era, assim, super poderosa? Essa é a pergunta-chave. Na verdade, a igreja estava numa posição bem mais frágil do que parece. Ah, é? Sim. Ela ainda estava sentindo o baque da Revolução Francesa, sabe? Décadas antes, a Revolução tinha confiscado os bens, limitado o poder e espalhado ideias. Bom, ideias liberais, anticlericais. E questionavam tudo. Exatamente. Então, em meados do século XIX, a igreja estava numa campanha quase desesperada para reconquistar essa influência. E Napoleão III, que precisava de legitimidade, de apoio popular para o seu império, era o parceiro perfeito. Ah, então foi uma troca de favores? Totalmente. O imperador dava proteção para a igreja e a igreja, em troca, validava o poder dele. Dizia que era um poder legítimo. Uma mão lava a outra. Exato. Era um pacto silencioso, um acordo de benefício mútuo. O império dava o escudo político e a igreja dava a base moral, o apoio popular. O poder temporal e o espiritual se uniram para se fortalecer contra os inimigos em comum, né? Os liberais, os republicanos, qualquer um que questionasse a ordem. Tá, mas um exemplo concreto disso. Sei lá, manter tropas em Roma para proteger o Papa é uma coisa. Mas como essa aliança aparecia dentro da França, no dia a dia? Aparecia de uma forma muito poderosa e no lugar mais estratégico de todos, a educação. As escolas. Exatamente. Em 1850, o governo sancionou a Lei Fallou. E essa lei, na prática, devolveu para a Igreja Católica um controle, assim, gigantesco sobre as escolas e universidades da França. Ou seja, o controle sobre a mente das próximas gerações. Perfeito. Quem controla a educação, controla o discurso, controla o futuro. Ao entregar esse poder, o Império estava dando para a Igreja a principal ferramenta para combater o que eles chamavam de ideias perigosas. A aliança era militar lá fora, mas era profundamente ideológica dentro de casa. Certo, o cenário está montado. Um poder da igreja restaurado, forte, vigilante, com apoio do imperador. E é nesse vespeiro que surge Allan Kardec. Exato. Mas o espiritismo não era um movimento político, certo? Não pregava a derrubada do governo. Então, por que foi visto como uma ameaça tão séria a ponto de queimar livro? E o fascinante é isso. O perigo não era político, era doutrinário. O que talvez seja ainda mais profundo. Como assim? O espiritismo não ameaçava o trono do imperador, mas ele atacava a base da autoridade da igreja. Ele mexia no ponto mais sensível da instituição, que era o monopólio dela sobre a vida espiritual, a salvação, a comunicação com o além, tudo. Acho que vale a pena a gente detalhar esse choque de ideias, porque a raiz do conflito todo parece estar aí, né? Com certeza. Pensa só nos pilares católicos da época. A igreja pregava a ressurreição única, um corpo, um juízo final. Ponto. Certo. Aí vem o espiritismo e fala em reencarnação. Múltiplas vidas para a alma progredir. Isso já quebrava tudo. E a questão da comunicação também, né? Fundamental. A igreja dizia: a salvação passa por nós, pelos padres, pelos sacramentos. É obrigatório. O espiritismo sugeria que a comunicação com os espíritos podia ser direta.
sem intermediário. O que na prática tira o poder do clero. Exato. E o golpe final era na ideia de céu e inferno eternos. O dogma da condenação eterna, do castigo sem fim, era um pilar de controle. O Espiritismo propunha o progresso moral contínuo. Não existiria pena definitiva. Então, para a igreja não era só uma heresia. Não, era uma ameaça estrutural. Se as pessoas podiam evoluir sozinhas e falar com os espíritos sem um padre, qual era afinal o papel da igreja como instituição? Entendi a ameaça teórica. Mas e a perseguição real? A gente começou falando da fogueira em Barcelona. Aquilo foi um ato isolado de um bispo mais radical ou era parte de uma estratégia maior? Foi o sinal de fumaça. Literalmente. O evento de 9 de outubro de 1861 é super simbólico. 300 livros espíritas, incluindo o Livro dos Médiuns, enviados pelo próprio Kardec, confiscados e queimados. É muito forte a imagem. Queimar livros é uma coisa tão medieval. É a mensagem, né? Esta ideia é heresia e o lugar dela é no fogo, em pleno século XIX. Impressionante. Mas queimar livros é um ato visual, quase teatral. Essa perseguição se tornou mais oficial, mais burocrática depois? Sim, e muito mais poderosa. A fogueira foi só o começo. A condenação formal veio 3 anos depois. Em 1º de maio de 1864, a Igreja Católica coloca o Livro dos Espíritos no Index Librorum Prohibitório. O Index, a famosa lista de livros proibidos. Exatamente. E a gente precisa entender o peso disso na época. O Index não era uma sugestão. Não mesmo. Era uma lista oficial criada lá no século XVI pela Inquisição. Era a arma da Igreja contra a heresia. Ter um livro colocado ali era a condenação máxima. Significava que nenhum católico podia ler, possuir ou divulgar aquela obra sob pena de pecado mortal. Ok. Então a igreja ataca com fogo, com proibição. O império é o grande aliado dela. A pergunta é, como Kardec não foi simplesmente silenciado? Preso? Por que o Estado francês não acabou com o movimento? E essa é uma das partes mais curiosas da história. O Império, o governo de Napoleão III, não reprimiu o movimento diretamente. Não. Não. A postura foi de uma tolerância controlada, bem pragmática. O espiritismo era vigiado, claro, mas era permitido desde que ficasse só no campo filosófico, moral. A regra era, não se metam em política. Entendi. Então o imperador deixava a igreja fazer o trabalho sujo da repressão ideológica, Perfeito. enquanto o Estado só ficava de olho, controlando tudo com uma censura prévia bem rigorosa. Exatamente isso. E é nesse cenário de pressão total que a estratégia de Kardec se revela. Ele estava exprimido por todos os lados. E o que ele fez? Bom, se a gente conecta tudo, vê a genialidade da resposta. Em vez de bater de frente, o que seria suicídio, ele desenvolveu uma tática tripla, muito sutil. Primeiro, a linguagem. Ele sempre apresentou o espiritismo como ciência de observação e filosofia. Ah, ele fugiu do rótulo de religião. Exato. Isso dificultava um ataque direto do Estado, né? É mais difícil proibir uma filosofia do que uma seita que compete com a religião oficial. Faz todo sentido. E a segunda tática? A segunda foi ainda mais sofisticada. Ele usou a teologia dos próprios oponentes contra eles. Em livros como O Céu e o Inferno, Kardec não só apresentava as ideias espíritas. Ele passava páginas e páginas citando os padres da igreja, os evangelhos, a própria tradição cristã para embasar os argumentos dele. Isso é brilhante. É como uma arte marcial intelectual. Ele desarmava os críticos antes mesmo do ataque. É uma ótima analogia. Ele colocava os teólogos católicos numa posição super desconfortável. Era como se ele dissesse, olha, não estou inventando nada, só estou aplicando a lógica aos próprios ensinamentos de vocês. Para refutar Kardec, eles teriam que refutar seus próprios textos sagrados. E a terceira tática? Foi uma divisão estrutural muito inteligente nas obras. Ele separava os livros em 2 partes. Havia um núcleo doutrinário, filosófico muito sólido, bem argumentado. E havia uma parte experimental, com exemplos de comunicações, histórias, casos práticos. E os críticos caíram nessa? Foram direto no mais fácil.
focaram toda a ridicularização na parte dos fenômenos, que era mais fácil de chamar de charlatanismo. E enquanto eles se ocupavam com isso, o corpo doutrinário, o argumento central, passava quase intacto, se fortalecendo. Ele basicamente jogou uma isca para os críticos se distraírem. Mas como a gente sabe que essa estratégia toda deu certo, tem alguma prova do impacto disso? Tem. E é um registro fascinante. Uma comunicação mediúnica privada do próprio Kardec, de 1865, que é quase uma fotografia do resultado dessa batalha. E o que ela dizia? É um documento muito revelador. Em outubro de 1865, logo depois de lançar O Céu e o Inferno, Kardec registrou uma comunicação que dizia algo que devia soar absurdo na época. Conta. Dizia que mais de 1/3 de todas as vendas do livro até aquele momento tinham sido feitas para os jesuítas. Peraí, como assim? Os jesuítas, a tropa de elite intelectual da Igreja que liderava o combate às heresias, eram os maiores compradores do livro que eles deveriam estar combatendo? Inacreditável, né? Mas estratégico. O ataque público deu lugar ao estudo silencioso e, pelo visto, preocupado. Uau! E a comunicação ia além. Dizia que eles não sabiam por onde atacar a obra, que se sentiam chicoteados com o próprio chicote, uma referência clara ao uso que Kardec fazia da teologia cristã. E, diante da parte doutrinária, a mensagem afirmava que eles admitiam entre si: é impossível refutar. Ou seja, a estratégia funcionou. A única saída que eles encontraram foi o silêncio. A Aliança Igreja-Império queimou os livros em Barcelona, mas não conseguiu apagar a ideia em Paris. Pelo contrário, acabaram virando estudantes secretos dela. Precisamente. O ataque direto virou perplexidade, virou o estudo forçado. Recapitulando essa jornada, então, a gente tem essa aliança poderosíssima, Igreja e Estado, usando todas as armas, censura, proibição, até o fogo. E mesmo assim, a doutrina sobreviveu. E a conclusão que as fontes nos mostram é que essa sobrevivência não veio pela força, não veio pelo confronto, veio pela consistência intelectual, pela prudência política de Kardec. Enquanto o Império vigiava e a Igreja condenava, a doutrina se espalhava, sendo estudada até pelos inimigos. Prova de que é bem mais difícil destruir uma ideia bem fundamentada do que queimar um livro, né? Muito mais difícil. A batalha foi, na essência, intelectual, e Kardec soube escolher o terreno dele com uma maestria impressionante. A tática dele foi não lutar nos termos do adversário. Eles queriam uma guerra de poder, ele levou a luta para o campo das ideias. Exato. E sabe, analisar essa batalha de ideias no século XIX levanta uma questão importante para os nossos dias. Pois não. Hoje, numa era de sobrecarga de informação, de polarização digital, as fogueiras são virtuais, né? São os cancelamentos, as bolhas de informação, os ataques coordenados em redes sociais. Uhum. Diante disso, quais seriam as estratégias atuais para debater e proteger ideias, mesmo as mais controversas, com profundidade, sem cair no grito, no confronto direto? A tática de Kardec, de usar a lógica do oponente e focar na solidez do argumento, ainda teria validade no mundo dos algoritmos e das fake news?